Fala aí, minha galerinha, salve, salve! Estamos começando mais uma atividade de geografia. Hoje vamos falar sobre tempo e clima e qual a diferença. Vamos lá, iniciar a nossa leitura e depois, ao final, temos 3 questões para resolver. Vamos lá então. Acompanhar a leitura. Tempo e clima, qual a diferença? Leia o texto a seguir. Frente fria muda o tempo no Espírito Santo a partir de domingo. O sol e o tempo mais firme devem continuar a imperar no estado pelo menos até sábado, 01. De acordo com o Instituto Climatempo, a frente fria reaparece no domingo, 02, e faz com que a chuva, que deu uma trégua nos últimos dias, volte a aparecer no Espírito Santo. A umidade juntamente com a nebulosidade e as baixas temperaturas também devem influenciar o tempo nos próximos dias. Pessoal, então essa foi uma notícia, né, sobre o tempo, né, que ia influenciar, né, que ia estar presente no estado do Espírito Santo em determinado dia. Né? Isso foi um noticiário de jornal. Continuando a leitura. Dias. Conforme verificamos no texto acima, a chegada de uma frente fria pode alterar as condições do tempo atmosférico de uma localidade. Nesse exemplo, a frente fria ocasiona chuvas, aumenta a umidade, a nebulosidade e provoca queda nas temperaturas no estado do Espírito Santo. Algumas pessoas utilizam os termos tempo e clima como sinônimos, ou seja, com o mesmo significado. No entanto, esses termos têm significados diferentes. Tempo atmosférico pode ser entendido como as características da atmosfera em um determinado momento e lugar. Quando dizemos frases como, hoje o dia está frio e chuvoso, ou então, ontem o dia estava quente e ensolarado, estamos caracterizando o tempo atmosférico, e não o clima. O clima corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar, registradas em um período mínimo de 30 anos. Desse modo, para identificar o clima de uma região, é necessário que, ao longo desse período, sejam registradas as condições do tempo atmosférico, principalmente a temperatura e a precipitação. Com base nesses registros, identifica-se o tipo de clima atuante. Os satélites meteorológicos capturam imagens da atmosfera terrestre durante o dia todo. Por meio das imagens, os meteorologistas analisam a movimentação das massas de ar de nosso planeta. Os balões e aviões meteorológicos e as radiosondas possuem sensores que coletam dados em grandes altitudes. Há também estações meteorológicas nos continentes e as boias meteorológicas no mar, que coletam informações como temperatura, pressão do ar, umidade e direção dos ventos. Todas as informações obtidas são enviadas para os computadores de grandes centros meteorológicos. Com base nesses dados, os meteorologistas realizam cálculos matemáticos para chegar a uma previsão do tempo mais segura possível. Depois, as informações da previsão do tempo nos próximos dias são transmitidas às pessoas pelos meios de comunicação. Atividades. Então, pessoal, nós vimos aí, né, como devemos abordar de forma correta, né, os termos tempo e clima. Vimos que eles não são iguais, que o tempo ele representa as condições daquele exato momento da atmosfera, né? E o clima é uma sucessão de tempos, né? O clima é o conjunto de tempos no decorrer de 30 anos consecutivos. Então, quando a gente fala tempo, a gente deve falar daquela condição da atmosfera do momento. Você olhou para o céu, viu um céu nublado, então o tempo está nublado. Agora, quando você fala clima, você está falando sobre a forma que a condição daquele lugar. Por exemplo, Muriaé. Qual que é o clima de Muriaé? Aqui nós estamos situados numa região de clima tropical de altitude. Então, devemos, né, tratar
esses termos, né, de forma coerente, sem tentar confundir. É claro que de forma no nosso dia a dia, não tem problema a gente falar, né? O tempo, o clima é assim, o clima, né, tá diferente, parece que vai chover, o clima está apontando para a chuva, né? Não tem problemas a gente dizer isso, mas é importante a gente ter o conhecimento de que, se estivermos falando de forma técnica, devemos diferenciar esses dois termos. Agora vamos, né? Aliás, aqui tem um mapinha, uma figura, né? Que mostra as estações, né? Os meios como os meteorologistas recolhem informações aí do tempo. Temos aqui um satélite meteorológico, uma radiosonda, um balão meteorológico, um avião meteorológico, uma boia meteorológica. Essa boia vai ficar lá no meio do oceano. Todos eles, pessoal, enviam informações para a central. Se vocês viram, todos estão enviando para cá, para essa antena aqui, ó. Todos. Então, né, essa antena ela vai somar e vai fazer com que a previsão do tempo, né, vai fornecer subsídio e informações para que os meteorologistas forneçam aí a previsão do tempo. Vamos para as atividades. Atividade 1. Atividades. 1. Com base no texto, quais mudanças podem ocorrer no tempo atmosférico após a chegada de uma frente fria? Então vamos lá. Lá no texto está dizendo para a gente quais mudanças podem ocorrer no tempo atmosférico após a chegada de uma frente fria. Olha, lá no texto você vai ver que a chegada de uma frente fria pode ocasionar chuvas, pode aumentar a umidade, a nebulosidade e também provocar quedas nas temperaturas, né? Todas essas informações estão presentes aí no nosso texto. A número 2. Fria. 2. O que é o tempo atmosférico? 3. O que é o tempo atmosférico? Pessoal, o tempo atmosférico, então, ele pode ser entendido como as características da atmosfera em um determinado lugar, né? Quando dizemos frases aí, como o próprio texto menciona para nós, né, hoje está frio e chuvoso, ou então ontem o dia estava quente e ensolarado. Estamos caracterizando o tempo e não o clima. A atividade número 3. Conforme o texto, qual a definição de clima? Conforme o texto, qual a definição de clima? Então, pessoal, o texto ele vai definir para nós o clima, que corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico de um lugar, né? Um registro aí de 30 anos, pelo menos. 30 anos de registro do tempo, né? Todo dia, aquele lugar vai ter um registro do tempo da atmosfera, as condições atmosféricas. E 30 anos de registro vão formar aí o clima daquele lugar. Como eu disse para vocês aqui, o nosso clima é um tropical de altitude, né? Então, o nosso clima já está bem formado e temos aí mais de 30 anos de previsão já de tempo consolidado. Então, pessoal, é só isso por enquanto. Eu falo com vocês na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.